Tá ao vivo aí na live aí, valeu. Depois eu pago o refrigerante para vocês. Gente, fiquem à vontade. São 13h49, 15 minutos para vocês, tá? Boa tarde a todos. Bem-vindos. Hoje estaremos aqui apresentando, um pouco mais manipulado, a ciência LGBT, contingências históricas, práticas pedagógicas inspiradoras, um relato, certo, de um professor da educação profissional tecnológica, no caso, o meu relato. Queria ser pro pessoal assim, mas na disciplina relato foi bastante rápido. Antes, a equipe é formada por eu, João, Lorena, Lucimara e Ribeiro, Amaro, certo? Na equipe a gente até conversou um pouco, e aí eu que trabalho já na classe profissional tecnológica, e quiser que também já está turma com o meu emprego, certo? Pode passar para o seu. Pode passar. E aí o relato, ele trata justamente isso. A atividade está focada justamente em fazer uma análise, né, de uma proposta pedagógica aplicada. E aí eu trago um relato justamente com o seu instrutor, técnica de instituição, até aqui lá do Senai, parceiro dele. Então eu já tenho um certo tempo de vivência lá, né? Na verdade são 2 anos que eu estou atuando lá como profissional. Só que antes disso eu também já atuei em escolas públicas, já ministrei cursos pelo SESI, então já venho atuando considerado nessa parte de educação profissional. Por favor, professor. E aí, falando um pouco da minha história, né? Na verdade, eu sou filho também de educação profissional tecnológica. Eu sou daqui do CETES, do Açaí. Na verdade, fiz parte da primeira turma, isso aqui não existia aqui em Carimba, né? A gente era lá na rodoviária, a primeira turma de tecnoinformática, que fazia programação, foi parte. Aqui são 2 cursos, não sei se são 2 cursos de tecnoinformática e eletrotécnica. E aí, isso, né, com certeza, mudou a história. Então, a partir desse ensino profissional, eu tive várias oportunidades. Né? Prestei concursos, eu saí da municipal, e isso me abriu portas, tanto no sentido acadêmico quanto profissional. E hoje, eu tenho uma formação em engenharia de produção, porém não estou na área, e hoje estou finalizando uma licenciatura em computação, também pelo IFMA, só que no campus também daqui da nossa cidade. Só que esse curso é ofertado pelo campus Santa Marta, também à distância, então finalmente. E aí, no meu curso de graduação na licenciatura, a minha defesa foi justamente falando sobre o pensamento computacional. Certo? E eu pude aplicar isso na prática aqui com meus alunos do Senai. O que acontece? Logo quando a gente se depara com a diversidade de vários alunos, a gente percebe uma dificuldade enorme em saber lidar com lógica de programação. Certo? E aí, percebendo isso nos primeiros semestres, eu falei, poxa, por que não trabalhar com eles essa capacidade de tentar pensar computacionalmente, pensar de forma computacional, certo? E aí tem o pensamento computacional. Então, essa percepção de que eles têm muita dificuldade, às vezes não é nem capacidade de raciocínio, mas de entender o que está sendo pedido naquela questão, de entender o contexto, de saber fazer o passo a passo. Então, isso está dentro da grade curricular da disciplina, mas eu faço questão de fazer essa prática, porque implementar com eles, introduzir o pensamento computacional, os colegas vão descobrir melhor sobre isso. E aí, tem dado certo, né? Tem percebendo diferença, né? Ao decorrer da disciplina, da habilidade popular de lógica de programação. E aí, a ideia é justamente essa, certo? Usar esse pensamento computacional como um método, certo? Para que eles possam entender e resolver problemas, não só na parte de lógica de programação, mas também na sua vida como um todo, certo? Então, a ideia de você aplicar o pensamento computacional foi justamente para estimular o raciocínio lógico, certo? Porque muitos desses estudantes, eles vêm de escola pública, eles vêm com uma base necessitária, matemática, raciocínio lógico, e aí tem sim a necessidade de preencher essa lacuna, certo? Então, com essa possibilidade, eu venho desenvolvendo esse papel, certo? E aí, a partir daí, é que a gente vem trabalhando esse aspecto, certo? Inclusive, eu acho interessante porque os sinais têm uma coisa chamada
metodologia de ensino-aprendizagem do Senai, certo? Porque eles tentam colocar o aluno como protagonista, certo? Do ensino. Então, pensando nesse processo, foi que a ideia foi justamente implementar essa metodologia. Bom, dentro dessa proposta, ele adotou como metodologia, a gente falou, o pensamento computacional. Então, a primeira etapa foi realmente explicar o conceito de pensamento computacional a partir de exemplos do próprio cotidiano do aluno. E a sua ação ela foi pautada nos 4 pilares do pensamento computacional, que é a da proposição, o primeiro pilar, que se baseia em pegar o problema e dividir em partes menores. O segundo pilar é o reconhecimento de padrões. Então, após a divisão desse problema em partes menores, é observar quais são os pontos semelhantes, a abstração, que é descartar aquilo que não é tão importante e focar no que é mais relevante dentro desse problema, e alguns algoritmos que, na verdade, são caminhos que serão traçados para a resolução desse problema. Então, a partir daí, como estratégia, o colega ele adotou trabalhos em equipe, discussões em equipes, baseadas também em ações de problemas do cotidiano do aluno. Então, como falei, as estratégias para então chegar à resolução do problema dado diante de uma situação baseada no pensamento computacional. Foi o trabalho em equipe e troca de ideias, a construção de um fluxograma, ou seja, para poder, dentro daquela lógica de particionar o problema, separar o que é mais importante e dar o foco para a resolução desse problema, e isso faz com que você traga o aluno para o protagonismo, que ele possa, dentro da sua realidade, dentro daquilo que ele traz como bagagem, traçar assim a resolução e automaticamente pensar de uma maneira lógica, né, e a compreensão dentro da programação. Aí, diante disso, ele desenvolveu, trabalhou com os alunos, diversos conteúdos que estão relacionados com o curso, provavelmente dos alunos. Dentre eles, a questão da lógica da programação, baseada na questão desse pensamento computacional que estava querendo desenvolver com os alunos, estrutura de decisão e repetição, elaboração dos algoritmos e o desenvolvimento dos fluxogramas que permitiram que eles tivessem aí a aplicação dessa atividade, porque não basta só a questão da teoria, mas teve um momento dessa aula que se dedicou bastante à prática. E os agentes envolvidos, evidentemente, teve o professor como mediador desse processo, trazendo aquela ideia de que ele está ali como facilitador, não apenas como o único que é detentor desse conhecimento. Os alunos como os protagonistas, ou seja, o professor sai um pouco de cena, no caso, o colega sai um pouco de cena e deixou os alunos desenvolver suas habilidades, ter autonomia, um aspecto muito importante desse processo. E claro, a educação não se faz sozinho, não se faz apenas só com aluno e professor. É necessário outros participantes nesse meio, todos, pessoas que auxiliem, e o colega utilizou isso bastante na sua prática. Então, foi aí um ambiente bastante colaborativo e significativo, pois buscou relacionar toda aí a comunidade dos envolventes nessa prática pedagógica que ele resolveu fazer. Vamos lá? Pode ser? Eu estou no final da equipe, estou com rinite no sentido, então vou tentar falar o máximo aqui do que eu consigo. Então, se eu preciso, desculpe, gente. Com relação aos saberes, o professor Filipe, ele se preocupou em juntar o conhecimento, a habilidade que ele tinha para que ele passasse nesses projetos em sala de aula, o conhecimento que ele conseguiu angariar ao longo do processo dele pedagógico. E a primeira foi a questão da experiência, Ele teve aí um relato de começar com um aluno e depois a percepção que ele teve com um aluno, ele conseguiu aí com a junção do estudo trazer essa experiência e também ele é da área de tecnologia, então
ele juntou aí o histórico que ele tinha como aluno, a vivência que ele teve pedagógica mesmo em sala de aula e também a experiência profissional, porque ele também é da área de tecnologia. Então, ele conseguiu vincular essas três vivências e trazer a experiência dele profissional. O conhecimento técnico de programação, como ele falou, ele começou a estudar, né, na parte técnica aqui no IFPA. Isso foi interessante para ele, porque ele também teve essa percepção de sala de aula. E ele conseguiu trazer conhecimentos técnicos da área que ele exerce hoje, que também é a área de programação. A parte pedagógica, muito da vivência que ele teve com o cenário, visto que eles têm uma estrutura pedagógica bem solidificada e ele tem algumas métricas que ele tem que seguir em sala de aula para fechar semestre, que ele também traz como saberes, né, para ele estruturar essa docência. Na parte tecnológica, ele conseguiu trazer algumas ferramentas digitais e aplicar isso em sala de aula, não também progressivo e produtivo para os alunos do curso que ele exerce. Interdisciplinares, a gente fala muito que na nossa área, na área de tecnologia, de informática, os alunos têm uma resistência quanto em relação à parte lógica, que tem envolvido muito a matemática. No nosso país tem essa deficiência. A gente não tem um vislumbre da lógica matemática, mas ele trouxe isso aí como um critério até mesmo para estar solidificando o curso. Gestão e organização, ele se conscientizou de planejar, é extremamente necessário para que isso seja progressivo e tenha um retorno positivo também. E o último, inovação e metodologia atualizada. A consciência que ele conseguiu aprender, né, e se policiar é que ele tem que estar, né, todos nós, quando se fala em ensino, a gente tem que sempre estar buscando. Então, não é só na área de tecnologia, né, só na área de formação. Qualquer saber que leve o ensino, a gente tem que sempre inovar, também para ter tudo das nossas turmas, dos nossos alunos. Essa é a procura de saber. Pode passar. Nós vamos falar agora de desafios da docência na EPP. Né? Quem ouviu o relato, a gente já imagina o momento da aula em si, né? Na construção do conhecimento. Então, tem desafios? Tem. Né? Mas esse processo do aprendizado é algo assim, muito marcante, né? E algo importante na vida do aluno, na vida do professor. Então, apesar dos desafios que serão elencados agora, a gente vê que a construção do conhecimento é muito satisfatória, né? Para quem está realmente engajado com a educação e com a educação daquele que está participando, né? Formativo. Então, nós temos aí a diversidade de perfis de estudantes. No nosso penúltimo encontro, eu me recordo que um dos alunos aqui, dos colegas, falaram que desafios, se não me engano, foi Zerônimo. Que desafios tem em qualquer segmento, né? Só vai mudar o público. Então, na docência da EPT, acredito eu, né? Não estou ainda na vivência com esse público, mas me preparando, né, para esse momento. Então, existe também a diversidade de perfis estudantis. Então, na sala de aula, a gente vai encontrar jovens aprendizes, né, no seu anseio, no todo vigor, querendo aprender algo, né, porém, vai ter ainda questões de relacionar trabalho, né, e os estudos. Pode ter dentro dessa turma também pais e mães, né, que estão retornando ao mercado de trabalho, procurando se atualizar novamente. Vai ter pessoas mais maduras, né, já com a prática laborativa, na sua vivência prática, que vai estar mais voltado para a prática e poderá ter algumas dificuldades na parte teórica, né? Vamos ter jovens adultos, os jovens mais engajados na parte das tecnologias, né? Então, é essa pluralidade da sala de aula que é um dos desafios da docência da EPP. Temos também os conteúdos abstratos e técnicos, né, que aí a gente vê que envolve o conhecimento do professor, a busca, o domínio do conteúdo, e ao mesmo tempo a gente vê que tem que haver uma sensibilidade, como foi relatado aqui pelos colegas, e a experiência vivida pelo nosso colega. Então, deve haver essa sensibilidade porque a sala é plural,
cada um dos alunos tem a sua realidade de vida, a sua trajetória, e que muitos também podem ter algumas lacunas vividas durante o seu percurso e que podem ter algumas dificuldades, como a colega Gisele falou, principalmente na parte de matemática, né? Então, essas lacunas podem dificultar o avançar e isso se tornar uma barreira para o aluno, e aí entra a sensibilidade do professor de trazer de forma mais contextualizada, mais trazida para o dia a dia do aluno, de forma que eles venham a aprender. E esse aprendizado vai ser de uma forma diversificada, né? Pensando na metodologia, como também já foi relatado aqui pelos colegas. Nós temos também o tempo reduzido para aprofundamento. Muitas vezes, aí vai entrar a questão da carga horária, né? Vai ter um tempo determinado para aquela matéria, passar conteúdos, mas que muitas vezes, trabalhando de forma mais elaborada, diversificada, cadê o tempo para isso, né? E aí a gente vê também a questão da atualização constante que é necessária para os professores, né? Então envolve aí uma busca, uma dedicação, né, para esse trabalho em sala de aula. Pode passar. Lá? Ó, já fechou 15, tá? E aí a formação. Vai pro teto que é 20, né? Só finalizando, teorizar a metodologia, desenvolver empatia e comunicação, investir em formação continuada e acompanhando as transformações na área técnica, que é importante, né? Está atualizando. Pode passar. E aí, ações para superar o desafio, participação em cursos, planejamento adaptado à realidade dos alunos, avaliação constante, revisão de estratégias, né? Se não deu certo de uma forma, procurar elaborar de outra, colaboração entre docentes e fortalecimento coletivo. E as considerações finais, a gente conclui que a prática pedagógica na educação profissional e tecnológica demonstra um compromisso com a formação integral dos alunos, não apenas de conhecer o conteúdo em si, né, mas de forma integral, integrando saberes diversos. A experiência do professor é reflexiva, inovadora, utilizando metodologias ativas que incentivam o protagonismo dos alunos. No entanto, há desafios estruturais que requerem investimentos e na formação contínua dos docentes. Assim, é essencial promover uma docência crítica, flexível e ética, comprometida com a transformação social através de uma educação técnica de qualidade. Pronto? Referência? Eu acho que tem mais um referência daqui. Valeu? Obrigado. Parabéns. Nós podemos deixar as reflexões para o final? Porque senão vai impactar no tempo, correto? Luana e Verônica, nós vamos estar fazendo aqui a apresentação da prática exitosa, né, a prática pedagógica exitosa, que o nosso colega Luan desenvolveu com a equipe de aprendizagem e operações logísticas, né, do SINAC. E a disciplina que ele desenvolveu é uma disciplina bastante pertinente e atual, não somente no mundo educacional, mas também no mundo do trabalho, né? Tanto que agora ela também é inserida ali na IR1 como algo definido obrigatoriamente para que todas as empresas passem a desenvolver e trabalhar isso, que é o desenvolvimento social, socioemocional. Então ele fez essa prática pedagógica pensando justamente nisso. Então aqui que a gente passou para vocês esse cardzinho, tem mostrando o que ele desenvolveu com essa turma, né? Que a gente julgou como uma prática exitosa. Então ele desenvolveu a unidade curricular, trazendo aspectos, trazendo características que contribuíssem para que aquela turma prendesse e tivesse atenção naquilo que ele estava desenvolvendo. Então ele trouxe essa turma para interagir dentro do que a maioria dos estudantes que ele tinha em sala, né, jovens, estão acostumados, que é a rede social. Então ele fez um mural digital, porém físico, né, com material, cartolina e tudo, e nesse mural esses estudantes eles iam interagindo. E aí a gente passou para vocês o card que foi publicado posteriormente dessa prática, né, no próprio Instagram, para quem quiser dar uma conferida lá como funcionou e até utilizar na sua prática pedagógica diária. Tem aí como exemplo. Pode passar, por favor. E aqui a gente vai fazer a apresentação do nosso organograma mediante a entrevista que nós fizemos com o professor Luan. E aí trouxemos os
os pontos relevantes que nós identificamos, né, nessa prática dele, para estar aqui apresentando para vocês. O objetivo da prática, dessa prática que ele desenvolveu, tinha como ponto principal, a colega até trouxe na apresentação, né, do grupo anterior, que é o estímulo ao protagonismo do nosso estudante. Né? Nós, enquanto professores da educação profissional tecnológica, precisamos ter essa consciência que nós precisamos desenvolver nos nossos estudantes estímulo de protagonismo. E nós sabemos que muitos deles, assim como alguns de nós, têm uma extrema vergonha, uma extrema retração, vamos dizer assim, de vir aqui na frente e falar. E isso influencia bastante no desenvolvimento socioemocional dele, enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional. E nós já aprendemos ao longo do curso até aqui que isso não se dissocia, isso caminha junto. Então nós precisamos formar profissionais, nós precisamos formar profissionais protagonistas e críticos. Né? Não é somente aquele profissional que vai chegar lá no centro logístico e desenvolver uma operação logística. É um profissional que vai desenvolver essa operação logística, mas tendo como um protagonismo a base educacional que ele teve. Ele não vai só executar, ele vai pensar criticamente para depois executar. Então, um desses objetivos é esse. Desenvolver também a prática, né, criativa no seu local de trabalho, enquanto profissional. O que é que você pode fazer de criativo? Não só enquanto professor, mas também enquanto um estudante que daqui a pouco vai ser formado, vai estar ali desenvolvendo uma prática profissional. Então, essa prática pedagógica serve também para despertar nos nossos estudantes a vontade de trazer coisas novas, de inovar no seu local de trabalho, não ficar sendo mecânico, não ficar sendo repetitivo, porque o mecânico repetitivo se torna cansativo em qualquer profissão que a gente execute. Né? E para finalizar essa parte dos objetivos, promover empatia no diálogo. É necessário que eu me coloque no lugar do outro, é necessário que eu dialogue com o outro, que eu entenda as concepções e as percepções do outro, para que eu venha desenvolver muito bem a minha profissão. E assim, trazendo para a sala de aula, eu preciso ter empatia com o meu estudante, preciso dialogar com os meus estudantes, para que eu possa compreender de que forma eles estão acompanhando aquilo que eu estou passando em sala de aula e como eu posso ser esse profissional que estimula esse protagonismo. Então, o objetivo dessa prática pedagógica principal é o protagonismo do estudante. Boa tarde, gente. Então, eu vou falar agora sobre na perspectiva dos saberes mobilizados e da metodologia utilizada, certo? Então, só meu nome? Luan, meu nome é Luan. Não conheço. Eu vou falar agora sobre a perspectiva dos saberes mobilizados e a metodologia. E só ratificando aqui o que a Verônica já falou para a gente, então, a construção desse mural se deu a partir da necessidade de aproximar o jovem, né, já que nós estamos falando de um público específico que são jovens aprendizes, então de aproximar o jovem de uma linguagem que é natural para a gente hoje, que estamos imersos nesse mundo digital. E aí nós criamos esse mural, que foi um mural físico, tá? E aí eu só vou corrigir a Verônica aqui, para vocês não ficarem aí se batendo no Instagram. A gente não tem a página do Instagram não, tá? Algumas pessoas até começaram a pesquisar na hora, mas assim, só vocês não ficarem se batendo. A gente construiu só o mural mesmo, como ela bem disse, a gente construiu um mural físico na parede, que inclusive até hoje está lá, com essas postagens. E a gente disse que de fato se assemelhasse a uma rede social. E eles mesmos construíram ao longo da unidade curricular, que tinha como objetivo de fato o desenvolvimento das habilidades inerentes ao desenvolvimento socioemocional. Certo? Então aqui dos saberes mobilizados a gente tem um pedagógico, saberes pedagógicos, né? Mediação criativa e organização de projetos. Eu, enquanto instrutor, tive que ser esse articulador, então eu tive que utilizar de forma criativa, de modo que eles compreendessem a intenção e o objetivo desse projeto e colocá-lo também, como o Verônica já trouxe para a gente, neste ponto, neste lugar de protagonistas tecnológicos, que é a adaptação do Instagram ao ambiente físico, mas mantendo ou tentando manter a originalidade daquilo que é a rede social, como vocês podem perceber. Foi exatamente assim que nós construímos esse mural lá na parede, exatamente como está impresso aí para vocês. E um ponto importante também quando a gente fala de tecnológico é que essas imagens aí, elas foram todas construídas a partir da inteligência artificial. E essas imagens também representam eles, os próprios alunos. Eles fizeram as fotos e depois pediram para a IA
reproduzirem, criarem a mesma imagem, mas no formato do que estava na época, inclusive em alta, que eram os animes e tudo mais. Então eles se adequaram a partir também desta atualização, desta evolução que vem acontecendo constantemente. Interdisciplinares, aí a gente colocou aqui a questão da linguagem, comportamento e cultura digital, porque para além da comunicação que eles tiveram que ter entre eles, a gente fala do ponto de vista da cultura digital, que é importante, e a penúltima postagem, se não me engano, fala sobre comportamento ético também na internet, que é importante. E do ponto de vista socioemocional, porque ele não ficou somente na teoria, o trabalho ele pôde proporcionar aos alunos uma vez que cada grupo ficou responsável por uma determinada função e eles construíram isso por uma construção coletiva e cada grupo ficou responsável por uma determinada função, ou seja, um grupo responsável pelas fotos, um grupo responsável pelas legendas, um grupo responsável pela construção em mural, um grupo responsável pela apresentação final do projeto para outras turmas. Aqui a metodologia. A gente fala de aprendizagem ativa, né? O aluno sempre aí como protagonista. Criação de mural físico com a interface de uma rede social, como eu já falei para vocês. A participação em grupos por funções, e aí cada grupo teve suas funções, e aí logo eles conseguiram conectar as ideias de cada um a partir daquilo que eram os talentos, né, de cada um, foram se adequando. Eu gosto de fotos, eu sei fazer fotos, eu sei, sou bom na redação, e aí eles foram ali se adaptando, criando os grupos entre eles. O curso é Jovem Aprendiz, curso de aprendizagem profissional em operações logísticas. Está aqui com fé. Isso. Então ele está em cima, é? Tem aqui cursos em operações logísticas. Isso. E a interação com outras turmas e espaços para comentários. Ou seja, além desse mural físico que nós criamos, a gente fez toda a impressão. Montamos todo o mural lá, bonitinho. E as outras turmas que participaram desta atividade puderam contemplar este projeto, eles puderam também curtir, comentar essas publicações. Como eles também criaram adesivos de likes, adesivos de amém, e as pessoas poderiam ler as publicações. Eu gostei muito dessa publicação. Ia lá, tirava o adesivozinho, colava do amém. Inclusive hoje tem um envelopezinho lá que tem todos esses adesivos de amém, de like e tudo mais. Né? Além dos comentários também, utilizaram post-its e aí eles comentavam nas publicações por meio desses post-its também, certo? E essa é a minha parte aí, saberes mobilizados e a metodologia. Jamile. Prazer. Tudo bem? Os desafios encontrados na prática, né, que o nosso professor aqui encontrou, foi justamente conectar o mundo digital ao físico, né? A gente sabe que quando a gente fica, né, submetido ali há muito tempo na questão do digital, infelizmente a gente perde a conexão com o mundo físico, né? Então os jovens, que a turma de que ele trabalhou isso, eram jovens aprendizes, né, menores de 24 anos, eles têm cultura hoje em dia ficar muito tempo no mundo digital. E esquecer essa conexão, porque por mais aqui mesmo que a gente trabalhe, né, com o curso EAD, é importante essa forma presencial, é importante esse contato físico. Então, às vezes, a gente perde a conexão do mundo físico com o mundo digital. E o segundo desafio foi justamente manter o engajamento real e respeitoso. Como era a construção de um painel físico, né, e a unidade, ela justamente era socioemocional, às vezes quando você trabalha com jovens, eu também trabalho com jovens, é complicado eles manterem engajamento de forma respeitosa, né? Por talvez já ter uma cultura dentro de casa, uma cultura hoje de redes sociais, às vezes até de um discurso um pouquinho de ódio. Então eles já vão lá de forma desrespeitosa, às vezes atropela a vez, às vezes não tem forma de falar com o colega. Então manter esse engajamento foi realmente um grande desafio. E lidar com os limites de espaço e materiais. Nós, né, professores e instrutores, a gente sabe que nem sempre a realidade é efetivamente a prática, né? Às vezes a gente quer fazer um mural, mas às vezes faltam materiais. A gente quer fazer uma rede social, mas falta tecnologia. Então o equilíbrio, né, disso aí realmente foi um grande desafio. Mas deu tudo certo e foi realmente um engajamento bem proativo que aconteceu.
Vamos falar um pouquinho sobre a reflexão formativa dessa prática pedagógica. Jovens como autores, influenciadores e cidadãos críticos. Como já foi falado aqui no grupo, nós sabemos que esse mundo virtual ele é presente na vida dos nossos estudantes. Adolescentes, jovens acredito que muitas vezes eles estão mais no mundo digital do que no mundo físico. E é um grande desafio para a gente dentro da sala de aula. Então, trazer essa linguagem que eles conhecem, essa forma de interagir que eles conhecem, que é atual, traz um ambiente formativo. Eu acredito que você traz a atenção deles, traz eles para algo que realmente eles precisam aprender, traz esse protagonismo do estudante. Não somente você ficar no quadro, no slide, falando, eles se colocam como os cidadãos críticos mesmo. Olha, eu vou aqui montar um trabalho, eu vou utilizar a linguagem que eu estou acostumada e vou trazer algo diferente. E também a escola como um espaço de inovação e linguagem afetiva. Como eu já falei, essa geração ela é uma geração digital. E nós, como professores, temos esse desafio a cada geração. Então, a escola ela tem que ser viva. A escola precisa acompanhar estas inovações. Ela precisa trazer a linguagem do estudante para que a gente possa efetivamente trazer a formação para eles. E as competências socioemocionais vivenciadas de forma prática. Sim, é um assunto, essa questão do socioemocional hoje, muito forte. A gente percebe... NCC. Exatamente. Então, a gente percebe como os nossos alunos, eles estão dentro de sala, eles precisam exercitar isso. Então, a gente traz de forma lúdica, a gente traz de uma forma diferente, a gente trabalha essas competências socioemocionais de forma prática, de uma forma em uma linguagem que eles conhecem. Perfeito. Aí a gente vai passar aqui só, gente, um videozinho curto da montagem, na verdade, não, depois de montado, e aí a visita das turmas para vocês verem mais ou menos como funcionou. Já aqui para vocês, mas para vocês verem o momento aí. Certo? Pode passar. Áudio? Não. É só visita. É o mural que eles fizeram. Esse mural aqui. Não teve interesse de fazer os Instagram. Não. Mas vamos administrar, né? Isso, cara. Quem vai administrar isso? É muito legal. E eles fizeram a IA para fazer. As fotos são reais e a IA fez o anime. Inclusive tem aqui a última postagem, o QR Code. Eu não sei se está ativo mais, mas o QR Code, aí as pessoas acessaram. Sim, esse QR Code chega lá. Esse QR Code chega no vídeo que eles construíram, resumindo toda essa atividade, para aquelas pessoas que não pudessem participar da apresentação, eles divulgaram na unidade para que as pessoas pudessem acessar e analisarem o que foi feito. Tá, difícil ali, né? Fazer um breve comentário. Como sempre, vocês me surpreendem. Ao vivo agora. Boa tarde. Nossa apresentação. Eu sou Margarete. A nossa prática executória minha experiência. A equipe tem aqui Cleverson, Ednei, Cláudia e Renner. Vamos falar um pouquinho do projeto que eu fiz na escola. Eu vou me apresentar, né? Eu tenho a formação de engenharia de produção mecânica, técnico em mecânica. Fiz a pós-graduação em docência do ensino superior, energias renováveis, gestão de projetos, e estou nesse desafio da docência agora no PP, fazendo um estágiozinho aí temporário na escola estadual, com turmas de ensino profissionalizante do segundo grau. As minhas turmas é do primeiro ano ao terceiro ano, em formação de segurança do trabalho. Então, eles começam a ter matérias técnicas desde o primeiro ano.
é um colégio estadual. A proposta do colégio é que no primeiro ano eles fiquem integral na escola, a partir do segundo ano eles ficam turno. Então, eu trouxe um pouco do relato, né, de uma experiência que eu fiz, porque o desafio hoje, isso são turmas de 14 a 18 anos, mais ou menos, e assim, super tecnológico, né? Muito celular, o Estado entregou vários tablets, então eles têm acesso às informações todo momento. E aí eu fiquei nessa área técnica de segurança do trabalho, imaginando o que eu poderia fazer para absorver esse conhecimento deles e proporcionar os saberes. Eu trouxe fotos. Então, eu realizei várias turmas, uma média aí, falando de 8 turmas, uma média de 200 alunos mais ou menos. A escola proporciona um laboratório. Esse laboratório de segurança do trabalho tem a escola tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos de construída na cidade. Ele proporciona vários itens que são utilizados na indústria, né? É um laboratório exclusivo de segurança do trabalho. Então eu foquei inicialmente, eu tenho 2 meses com eles, peguei a primeira unidade aí correndo, e eu proporcionei focado no tema dos EPIs, que é uma norma, né? Existe a norma NR6 que fala sobre os EPIs, e como eles, com a responsabilidade de segurança do trabalho, precisam conhecer o EPI, conhecer como direcionar esse EPI para a atividade correta. Então a ideia foi essa, consegui levar o máximo possível, porque foi um período bem complicado agora, antes das férias, né? Pode passar. E aí o nosso objetivo, né? Os saberes da função, porque o técnico de segurança, mesmo que no primeiro ano, até para evitar a evasão desses alunos, a ideia é que você comece a falar um pouco da indústria do trabalho, para que você retenha esse conhecimento. Então, meu objetivo foi justamente esse, mostrar um pouco da responsabilidade da função, o porquê que existe o técnico de segurança e qual é a função do técnico de segurança com essa parte de EPIs. EPIs é equipamento de proteção individual. Então, todos os saberes da função, por que ele precisa conhecer o equipamento, o equipamento de proteção individual, ele tem um certificado de aprovação, vou colocar aqui CA. Então eu levei esse conhecimento para eles e busquei, junto com eles, por meio de aplicativo, de site, o laboratório tem um computador, tem um vídeo, fiz toda a busca com ele, mostrei por que uma luva é diferente da outra, por que aquela luva serve para uma atividade e a outra não serve, por que a bota é diferente. Então tudo isso eu levei para eles. E a nossa estratégia foi justamente essa. Eu falei das normas, falei de várias teorias, né, durante esse processo, e nesse momento eles conseguiram enxergar o porquê que ele estava ali estudando e fazer um pouco da teoria, fazer a simularização entre a teoria e a prática. Então eu apresentei alguns EPIs que tem no laboratório, mostrei como eles podem absorver esse conhecimento do certificado de aprovação. O certificado de aprovação ele mostra para que serve aquele EPI, qual é as observações que existem naquele EPI. Então foi todo esse processo aí de aprendizado durante 1 a 2 aulas e foi exitosa, muito repercutida durante a aula entre os alunos. Fui cobrada, inclusive, a minha turma não foi ainda, porque então
Os professores do laboratório também passou a ser, né? O Nino vai falar um pouco mais, passou a ser mais procurado. E essa é a nossa prática exitosa. Agora o Nino vai continuar. Meu sócio, né, professora, do laboratório. Sim. Continua aí, passa a página. Não, é beleza, professor. Se apresente, por favor, que eu Eu sou Cleverson, aluno da PT, vou dar continuidade, coisa básica, rápida, simples. Essa parte aqui da função e responsabilidade, como Margarete indica, na verdade que ela colocou, ela especificou em forma de plano mesmo, achei interessante. Eu dei, como fizemos a reunião, e eu sempre faço uma correlação com a prática, né, do trabalho hoje na administração, na mineração de administração de areia. E os camaradas já têm muito tempo na área e não sabem para que serve o modelo. Então, a gente foi batendo esse papo. Essa não trouxe muita coisa tão profunda, eu disse a definição e os tipos de EPI, que aqui, parte do planejamento da primeira etapa, a definição do certificado para aqui, sua composição. Ela trouxe também, por meio da pesquisa da metodologia meio ativa, né, a formação e responsabilidade técnica do trabalho, tendo lá onde ela acessou aqui, teve a consulta pelo aplicativo, né, do Ministério do Trabalho, né, e a responsabilidade também do empregado e do empregador. Nossa missão está cumprindo seguindo as normas. Tá? E logo após, os agentes, já que é uma escola, nada comum que eles não tenham visto, os envolvidos à escola, como um todo, eu digo que, pelo relato de Margarete, houve um impacto muito grande, já que houve uma renovação, né? E pela quantidade de alunos, a gente sabe que os alunos não é fácil. Acho que só o seu coordenador, quem sabe como gerir essa situação. Os discentes se motivaram, alguns docentes que abraçaram o projeto, e a comunidade que abriu, conseguiu abrir, fazer essa extensão para o público externo. Inclusive, alguns questionamentos em relação ao que o pai usa, o que a mãe usa, e Davi, o EPI, eu disse, então você consulta esse EPI na sua casa e traz para mim, para a gente debater. Eu sou Cláudia, vou falar um pouquinho sobre a metodologia. A metodologia aplicada foi uma metodologia ativa, né, nesse projeto que a Margarete desenvolveu. E essa metodologia ativa, ela traz um protagonismo para os alunos, né? Os alunos, eles fazem parte do desenvolvimento do processo. E fazer parte desse desenvolvimento faz com que eles também se sintam responsáveis pela ação e vão se sentir mais, cada vez mais envolvidos e, com certeza, o resultado vai ser mais satisfatório. Esse protagonismo que vai trazer essa satisfação vai dar para ele uma autonomia, né, como a Margarete falou, agora com relação aos EPIs, de que eles podem estar fazendo essa investigação em casa, em todos os lugares por onde eles caminham. O meu filho tem formação em trabalho, e por todo tanto que ele anda, ele fica observando, estudou isso, aquilo, outro. Então, assim, ele não foi apenas um estudante que fez o curso e obteve a nota. Ele realmente protagonizou a história dele. E, assim, a gente fica feliz em saber, né? Eu, enquanto professora da rede municipal de ensino, não conhecia particularmente esse formato de ensino, né? Como a colega até trouxe um pouquinho de discussão com relação a isso. Nós que somos da área pedagógica, a gente tem um outro viés de tratamento para a organização da aula. Acho que isso facilita muito, ajuda muito a gente a conduzir, né? Mas também é importante trazer essa outra vertente. E a consequência de tudo isso aí é a motivação, né? Como eu já falei, o aluno ele se sente realmente parte desse processo. E cada vez ele vai em busca de mais coisas, mais melhoria. Então, meu filho, quando você está meu filho como exemplo para contextualizar, tá? Ele começou conhecendo e se envolvendo em todo o processo e cada dia ele queria mais e mais. Fez parte de todos os protocolos dentro da unidade de sair com um aluno, né, assim,
cheio de motivação e querer aprender mais inglês. Nesse processo de querer, de se motivar e nessa autonomia, né, o profissional, quando ele chega dentro do espaço de trabalho, ele já traz esse viés de evitar acidentes, por exemplo. Então não precisa estar consultando. Cléris me diz isso, Margareth me diz aquilo. A autonomia dele já faz com que ele saiba agir no momento daquela situação. Boa tarde. Meu nome é Ednei, sou professor da rede municipal de Carçaí. Pai de quem? Ednei. E pai de quem? Pai de Gabriel. Pai de Gabriel. Fala lá, Gabriel, também, que sou lá seu pai. Esse Gabriel, eu vou poder dar uma experiência. Ele começou as coisas aqui no curso superior, uma pós. Para não sair da luz, para não ficar na luz, para você não ver o seu olho. E aí, eu vou falar um pouco sobre a parte da análise crítica, a parte que fala sobre os saberes. Sabemos que a formação do professor da FPT é desafiadora e traz grande necessidade de haver articulação entre os saberes. Por isso a importância da interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, onde havia um diálogo entre vários saberes. Os saberes também, eles são importantes porque eles vão fundamentar ali o trabalho pedagógico, docente, para que haja uma formação, digamos assim, mais completa para a questão da cidadania, voltada para o mercado de trabalho, para a formação humana integral, crítica, também cidadã. Então, esses saberes, o diálogo entre esses saberes vai trazer para a formação docente essa experiência que vai ser reverberada também na formação dos alunos. Uma coisa importante também é que esses saberes, eles vão trazer para o professor também, ele precisa fazer a articulação não só do que ele conhece dos conteúdos, a parte técnica, os conteúdos técnicos, que ele tem a formação lá na academia, mas também é importante o desenvolvimento pedagógico. Aí que vem a discussão que estava falando no instante sobre a questão da formação pedagógica. Eu mesmo vim da parte, eu fiz primeiro bacharel, eu sou formado em economia, e depois eu fiz uma formação pedagógica na área de matemática. Então, ao longo do tempo, eu fui me habilitando, e até hoje eu estou me atualizando. Então, daí a importância dos colegas que só são bacharéis, de terem a oportunidade de fazer a formação pedagógica, para poder desenvolver melhor essa parte didática, essa parte pedagógica, para que haja realmente um crescimento. Então, sim, não é só importante o professor da EPT saber apenas os conteúdos, é importante também ele ter um domínio pedagógico para que esse trabalho venha refletir numa formação inclusiva, numa formação reflexiva e crítica. Tá? Então, esses saberes, que dentre os foram relacionados no nosso AVA, no nosso material, eu vou citar 3 saberes que foram os que foram inclusos no nosso trabalho. Então, esses saberes aqui, o primeiro saber da experiência. Tardif, ele disse que o saber da experiência é aquele saber que não é adquirido já ali no tempo ali da formação acadêmica, mas sim no dia a dia. A questão de Margareth, que ela falou aqui, ela conversou com a gente a questão do CA, e logo no início da formação dela, ela não tinha o conhecimento, significava o termo CA, e aí ela aprendeu isso, desenvolveu isso, refletindo para a formação dos seus alunos, dos seus estudantes. Então ali a gente vê a prática, os saberes da experiência, que ela trouxe algo para acrescentar na prática desse trabalho com os alunos, dos estudantes dela, os saberes de gestão e a organização do trabalho pedagógico, que segundo Libano, o professor tem que saber planejar.
gerenciar, organizar o trabalho. Tá? Faz parte da formação do professor. E quando Margarete fez a proposta de fazer um trabalho no laboratório, ela planejou isso antes dos meninos, ela foi trabalhando com seus estudantes e depois organizando o que tinha no laboratório para montar ali toda a prática da atividade para que fosse exitosa. Outro saber também que foi encontrado nesse trabalho são os saberes relacionados à pesquisa e inovação. Já Saviano disse que toda inovação, inovar é quebrar, é romper com o tradicional. Então, o tradicional é aquela coisa fragmentada, que a teoria às vezes está distante da prática. E nesse trabalho que Margarete fez, ela pôde fazer essa junção, essa articulação da teoria e prática. Daí a importância da junção desses três saberes aí nesse trabalho. E uma coisa importante, quando eu falei de articulação da teoria e prática, esse é um dos desafios que ainda vai estar dando continuidade aí, que se encontra na IPT, articulação da teoria e prática. É um dos grandes desafios. Boa tarde a todos e todas. Sou René Pacheco e, como nosso colega Dinei já falou, né, esse trabalho também traz um pouco dos desafios da EPT concernente à formação desse profissional que quer atuar na educação profissional e tecnológica, desse professor ou desse instrutor. Dentro da atividade da nossa colega Margarete, a gente pode identificar alguns desafios que são um dos 8 que foram trabalhados dentro da nossa não disciplina. Componente curricular. Já estamos transformando a nossa forma de ser e estar nos espaços, exatamente. O primeiro que nós conversamos e entramos em consenso é a necessidade da articulação entre a teoria e prática. Né? Ana Silva, ela traz essa questão como a necessidade de que esse profissional desenvolva as competências necessárias em um mundo que muda muito rapidamente. Né? Várias pesquisas apontam que o mundo ele se desenvolve tecnologicamente 50 anos em 5. O que antes demorava 50 anos para se desenvolver, hoje a tecnologia avança rapidamente em 5 anos. Então esse profissional de EPT precisa estar desenvolvendo continuamente as suas competências para também estimular esses estudantes a buscarem novas competências nesse mundo tão volátil que Bauman chama de mundo líquido. Isso está atrelado, Bauman é um filósofo da área de sociologia. A formação contínua e a atualização do professor está também atrelado a isso. Né? Ou seja, o professor precisa sempre buscar essa inovação, né? Sempre avançando, sempre rompendo com as questões que, na condição tradicional, dificultam o aprendizado do aluno, do estudante. E eu fiquei assim, extasiado hoje, quando eu vi o nosso colega falando do ócio criativo. Né? Algo que, dentro de um mundo que nos trata o outro ser humano como uma máquina, operando máquina, nós colocando esse ser humano no lugar de ser humano, ele precisa ter um momento para se cuidar, para refletir, para que ele possa inovar cada vez mais. E o outro desafio que nós identificamos no trabalho exitoso da nossa colega é a formação ampla e emancipatória por meio de uma formação unilateral e integral, que está para além, né, da questão do interdisciplinar e do multidisciplinar. É considerar esse estudante, esse aluno, de forma integral. Né? A gente discutindo sobre as repercussões da educação em saúde e segurança do trabalho, isso tem repercussões na sociedade, isso tem repercussões no campo do direito, isso tem repercussões na área da saúde, e é formidável que esse trabalhador futuro tenha conhecimento, se aproprie disso, para que ele também possa transformar a sua própria realidade. Né? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas, por exemplo, o campo da construção civil é uma área profissional onde mais morrem pessoas na sua atividade laboral. É um grande desafio para o campo profissional brasileiro. Então, talvez
esse trabalhador futuro não seja um técnico de segurança, mas ele já entra no mundo do trabalho com uma visão crítica, observando, parando, pensando, quem foi que falou? Parando, pensando e prosseguindo. E aí tem uma íntima relação com ação, reflexão, ação. Né? Muito obrigado a todos. Que maravilha! A foto com o Gabriel, peraí. Gabriel. Aí em cima da hora, né? Nós queremos. Tira a foto do rei. Vamos lá, pode se apresentar. Boa tarde, gente, mais uma vez. Eu sou o Lucas Serafim, aqui com os colegas Eliana e Elta. Temos também a colega Aline, que faz parte dessa apresentação, ela elaborou o trabalho com a gente. Mas a parte dela a gente vai mostrar com o vídeo, porque ela é sabatista e não pode estar se fazendo presente nesse momento. Então, nossa apresentação é baseada de maneira objetiva naquilo que a professora pediu, que é mostrar um diagrama, se puder passar aí, por favor, uma prática exitosa na educação profissional e tecnológica. Particularmente eu falo uma prática pessoal, é uma prática relativamente simples, não é nenhuma prática nova, mas que a gente considerou interessante para ser analisada. A gente tem essa prática foi realizada uma componente curricular chamada de medidas elétricas, em que a gente tem uma dificuldade em relação à permanência de alunos no primeiro semestre subsequente do outubro. Motivos disso são inúmeros. Um deles é a dificuldade do aprendizado desses alunos em relação à teoria. Porque muitos deles estão longe da sala de aula há muito tempo. E quando retornam para cá, quando retornam para a sala de aula, tem essa dificuldade de pegar a teoria de maneira imediata. E como é prevista na componente curricular, a gente fazia um estudo teórico extenso e fazer práticas para que aí assim o aluno consiga entender. Então, a maneira que é adequada, ou que é pensada originalmente, é fazer o estudo para depois fazer a prática. Só que a gente percebeu, provavelmente foi perceptível da minha parte, como docente, que muitos alunos se desestimulavam por causa disso. Ficavam muito tempo em teoria sem entender de fato como é que estava acontecendo ali, o que estava sendo estudado, para depois ver a prática. Então, a prática pedagógica pensada foi mudança metodológica nessa parte de ensino, que foi aplicar prática já no início, mesmo sem compreensão, só fazendo demonstrações, para depois vir com a teoria, baseando naquilo que foi visto, para então retornar para eles realizarem a prática que eles já tinham visto anteriormente, estimulado com a teoria, estimulou com a prática para entender o que era a teoria e depois eles praticaram. Então, a ideia, em vez de ser prática, estudar a teoria para depois praticar, foi visualizar a prática, ver como é que funciona, depois fazer o estudo teórico baseado naquilo e conseguir daí eles fazerem a prática. Isso em todas as aulas, para não ficar vindo, vou para lá, para o IFBA hoje de noite, depois de muito tempo de sala de aula, ficar só o tempo todo na teoria. Eu quero ver como é que funciona, eu quero ver como é que acende aquela luz, por que é que acende. Então, a primeira prática pensada foi, no primeiro dia de aula, sem nenhuma base teórica, foi demonstrado as consequências das associações em série paralela de lâmpadas. Como é que uma lâmpada, por que a gente tira uma e as outras continuam acesas, se a gente tirar uma, por que todos apagam, por que se colocar de determinada maneira as lâmpadas acendem com a luminosidade mais baixa, para eles visualizarem que fisicamente as coisas acontecem, para depois a gente vir com a base teórica e falar, aquilo ali aconteceu por causa disso e disso, aquilo aconteceu por causa disso e disso. Isso foi praticado nas aulas subsequentes. Pronto, como consequência visualizada aí foi que uma delas é que a permanência dos alunos e a vontade de continuar estudando naquela sala de aula. Então, o engajamento foi muito maior. E como extensão a isso, foi tentado também colocar o conceito de sala de aula invertida, aí vem aquelas referências, Greco Mazur e Greco, não lembro sobre o nome dele, que são conhecimentos desde a década de 90, depois foi expandido
Mas para eles pensarem em alguma coisa, a gente fala o conteúdo, eles estudam em casa, trazem, debatem depois que a gente vê a teoria. Então foi um conceito baseado nessa teoria que a gente também está tentando aplicar nessa componente curricular. Então essa é a prática pedagógica que tem sido até então exitosa e tem trazido aqui para essa abordagem. Então, na prática, nosso colega, então nós observamos que mostrou interesse genuíno, né, no aluno e teve a presença na estimulação de todos os saberes necessários, né, para a formação, engajamento. Foi possível então observar que o professor ia atuar no mediador do conhecimento e agente de inovação pedagógica, a partir de um olhar até a realidade dos alunos e o compromisso também que havia em ter. Objetivando, então, contribuir com a permanência, como ele mesmo demonstrou no instante, ele fez o quê? Ele houve um engajamento, para que houvesse esse engajamento, houve então uma mudança, né? E diante desse cenário, foi priorizado então tornar o ensino mais técnico, mais significativo para ele, para o aluno, e através de uma metodologia centrada na demonstração prática. E essa metodologia foi utilizada de maneira a ajudar para que o aluno pudesse então ter mais interesse de permanecer nas aulas. Foi priorizado então tornar o ensino técnico mais significativo desde o primeiro momento quando ele foi em sala. E então o que acontecia? O aluno chegava na sala primeiro no dia de aula imaginando encontrar teoria, conteúdos para serem estudados, mas no entanto eles se deparavam com uma bancada pronta para eles, né, pôr em prática. E como se diz no ditado popular, vamos à obra, né, eles estavam ali preparados, não como observador passivo, mas para ter uma intervenção e participação ativa naquela aula. Essa abordagem revela então não apenas a integração entre teoria e prática, mas o uso de metodologias ativas que contribuíam para a promoção de uma aprendizagem centrada no aluno, com a participação, incentivo à pesquisa e à construção coletiva para a resolução dos problemas. Inclusive, a articulação do conhecimento, né, da teoria com os saberes provenientes de áreas como a linguagem e segurança do trabalho. De forma que, intencional e planejado, o professor, então, ele envolveu os estudantes desde o início, demonstrando a prática e com o uso dos instrumentos específicos, como a elétrica, o multímetro e amperímetros, instrumentos que eles poderiam utilizar. Agora eu vou já ver. Você não quer falar logo e eu deixo ela? Porque o meu é Sem essa coisa, porque senão você vai tirar. Oi? Pode tirar. O vídeo que ele vai colocar agora é a apresentação de Aline, onde a Aline vai falar propriamente das práticas pedagógicas adotadas por Lucas, né, que ele já citou anteriormente, que é a proposta que a gente conseguiu identificar de fato dele, inclusive a gente até teve uma divergência em relação a isso, porque quando a gente fez a análise foi direta, né? Então quando a gente fez a análise da prática, ficou, para mim, era mais uma abordagem baseada em problema, né? Ele trazia o problema, ele trazia a demonstração, os alunos faziam de forma prática, né? E depois o trabalho ia sendo construído em volta daquilo ali. E na visão de Aline estava bem claro que se tratava de uma abordagem baseada na sala de aula invertida, né? E eu ainda tenho minhas dúvidas, mesmo ele dizendo que a abordagem foi essa. Qual é a abordagem? A sala de aula invertida. Não, isso é em relação aos seminários que eles apresentam e trazem, tipo, não tem onde eles apresentaram e depois que eles trabalham debatendo. Isso. Mas só nessa parte específica que é uma ideia baseada na sala de aula invertida, não é uma prática inteiramente relacionada a isso. Quando se fala de metodologias ativas, assim, observando a forma como ele apresenta para a gente a construção do trabalho, a gente vê muita questão da metodologia de aprendizagem baseada em problema, né? E a gente vê, inclusive, a inversão muito evidente
Tem que colocar o áudio projetando. E o Dudu? Vem pra casa desse vídeo já, vem pra casa. Eu faço falar, ela coloca, não sai. Eu falo que configurar Coloca o som para reduzir o data show. tem que configurar. Tá saindo bem Vai, baixinho. vai. Olha o volume, como é que tá aí? Tá todo volume aí, ó. Aqui no nível tem que chegar essa caixa de som, mas tá faltando fio. Já usei essa caixa. Esse seria do computador, tá aqui. Alguma aí. Se alguém entender mais de tecnologia aí que possa. Não, aí tá faltando fio. Tá faltando Não, essa caixa de som, ela é. O que eu posso fazer? Eu posso compartilhar com vocês a apresentação dela no grupo. Aí, Eu falei isso aqui agora. Eu considero que ela fez porque o vídeo realmente. Você avalia pelo vídeo e eu faço a tem controle aqui? Tem controle aqui? Tem não. Acho que tá baixo a caixa de Tipo, a gente faz o que ela falou. E aí, na hora de avaliar, ela se avalia pelo vídeo. Não, tranquilo. Aí, por outro, não vai precisar. Fazer legenda. Fazer acessibilidade à legenda. É mesmo, né? Tá saindo, só tá baixo. Tá baixo. Mas eu vou compartilhar com vocês, tá? Tinha um volume ali bem baixinho. É o volume esse aqui, ó. Ó, Ela tá conseguindo aumentar, tá? Tá bem devagar. É você que tá aumentando? é. Máximo. Tá ouvindo, mas tá bem. Mas tá bem baixinho. Eu compartilho com vocês. É o máximo. Então, essa caixa aí é de quê? Da Twitch, mas tá faltando só o cabo. Eu usei já essa caixa. Vou fechar aí, tá? Assim, Concluí, né? Para complementar o que eu estava falando sobre o que a Brisa vai abordar aqui no vídeo, em questão das metodologias apresentadas em sala de aula, as propostas de atividade que o Lucas traz, agora ficou mais claro o que eu faço. As propostas de atividade que o Lucas traz, né, ela volta àquela questão que a gente traz lá na frente aqui, onde ele inverte toda a lógica que costuma ser a teoria e a prática, é o que a gente vê nos cursos técnicos, e normalmente a gente vê mais a teoria do que a prática em si, porque nem toda escola tem um laboratório equipado, como, por exemplo, os institutos federais têm. Então, os alunos eles ficam mais na teoria do que na prática, né? E as atividades propostas por ele, né, complementam o que ele faz dentro de sala de aula, convertendo essa lógica, trazendo o aluno para o protagonismo da aprendizagem dele. Para além disso, né, aí a gente precisou discutir quais são as ações necessárias para enfrentar os desafios da docência em EPT. Algumas coisas que nós discutimos, que eu ia trazer aqui, já foi falado na apresentação, nas outras duas apresentações, as duas primeiras. Né? Então, eu vou pontuar a questão da contextualização curricular. O que a gente quer dizer com isso? Muito se fala em currículo, né? Currículo flexível. Então, quando a gente falar sobre flexibilização curricular e currículo contextualizado com a realidade, com o que esse profissional está sendo formado, a gente está implicando a questão das formações docentes também. Não necessariamente somente a formação para a docência, as licenciaturas, no caso, né? E aí, normalmente as licenciaturas elas não são voltadas para o ensino técnico, que na verdade é a educação básica, mas, por exemplo, as especializações voltadas para a docência, tanto a nível superior quanto a nível técnico. O que eu quero dizer com isso? Né? A formação, por exemplo, na formação, no nível técnico, o que nós temos muito são profissionais, na verdade são bacharéis, mas com mestrado, com doutorado, que vieram para a docência. No bacharelado,
você é formada aí? Eu sou licenciada em letras. Né? E na disciplina didática é onde a gente aprende a fazer o planejamento de uma aula, é onde a gente aprende, onde a gente estuda, né, sobre metodologias voltadas para a aprendizagem. E agora vai a minha crítica ser o coordenador. Né? Eu já fiz a especialização em docência em ensino superior e faço essa porque a educação profissional do trabalho, para o trabalho, voltado para o trabalho, é a minha motivação, né? Mas aí é um capítulo à parte. Então, e eu não vi, né? Não vi lá e não vejo aqui. E isso acaba refletindo também no que a gente vê com esses seminários, essas apresentações, quando a gente observa, a gente consegue perceber a lacuna do planejamento, do sequenciamento, do objetivo, né? E uma disciplina tão simples como didática é chata, foi um horror na graduação, né? Mas é uma disciplina que ela vai ensinar a gente, ela vai dar uma frente a gente. Abrindo parênteses, né? Para além disso, não somente na educação profissional, mas na educação básica a gente vê muito isso também, lá na escola, uma questão muito séria com os professores, né, em relação à entrega de planejamento. Porque quando vai entender qual é a resistência em relação à entrega de planejamento, é justamente porque esse professor, ele não entende o planejamento, ele próprio não entende o planejamento, não entende o objetivo, não entende como construir. Existe uma confusão entre planejamento de aula, sequência didática, planejamento de curso, planejamento de aula. E essas são questões que elas precisam ser muito abordadas, muito trabalhadas, elas precisam muito ser elucidadas. Lucas, eu não sei, a gente não, assim, para não contaminar a análise, eu não conversei com ele. Então eu não sei o percurso formativo dele. Mas quando eu analisei a reconstrução da prática pedagógica dele, eu percebi que existe ali uma pessoa que sabe fazer um planejamento de aula. Como ele chegou aí seria uma outra discussão. Vou passar para o vídeo aqui, né? Formação pedagógica. Olha aí, e essa especialização. Então, prática, né? esse seria o principal ponto. E o segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer para além do que foi falado já na apresentação das outras equipes, foi a questão novamente a gente vai voltar para as aprendizagens voltadas às práticas pedagógicas, a questão de planejamento, né? Planejamento e sequenciamento. Então, se o Lucas não tivesse tido um olhar, né, reflexivo, investigativo, para um problema que ele estava percebendo na realidade do componente curricular dele, do curso que ele leciona, né? E a partir daí ele não tivesse parado para poder pensar, para poder redesenhar, provavelmente ele não teria encontrado uma solução, não teria construído todo um trabalho voltado para poder impactar diretamente nas causas, nos motivos que são causas que ele constatou como causas da evasão do curso dele. O tempo já foi. Foi? Te dá mais 2 minutos para você sintetizar. Pronto, para sintetizar. E, basicamente, eu vou continuar falando somente sobre formação docente voltada para a aquisição de repertório e estratégias voltadas ao planejamento e prática pedagógica. Né? Essa é a ação que eu vou pontuar, porque as outras elas já foram trazidas na apresentação das outras equipes. Só para finalizar, analisando o relato de prática de Lucas, se vocês tivessem a oportunidade de ver, juro para vocês, não encontrei nenhuma crítica para poder fazer. Foi não, né? Porque eu não fiz dele aqui não, mas foi muito. Top, o cara é fera. Um dos grandes desafios que existe na educação profissional sendo meio envolvedora com o preceito ali, como eu fiz sozinho, né, acabei fazendo sozinho, aí eu não veio, aí acabei seguindo aquele ritmo de
fazer uma pequena apresentação. Né? Então, ali eu sou graduado em Física, né? Eu sou técnico, atuo como técnico, né? na área de petróleo e gás. Tá? Petrobras, né? Petrobras. Eu trabalho no laboratório de laje, né? E acaba que uma relação com a parte da física, bastante da física, né? A gente está vindo da plataforma, então tem uma relação direta lá com as questões desse conhecimento da teoria da física, né? Aí, como eu já mencionei no introdução, né? Essa pós-graduação para mim é uma oportunidade, né? De reencontro com a docência. Eu lecionei por cerca de 9 ou 10 anos assim, né? Desde a graduação, desde o meio da graduação até eu ingressar nessa nova profissão. Né? E para mim está sendo importante, né? Com uma fundamentação teórica e para nortear a prática também, né? Eu pretendo voltar à sala de aula e até essa própria orientação que a gente aprendeu lá no primeiro, que a gente viu no primeira parte do curso, né? Essa orientação matemática do curso era uma orientação que me trouxe também até aqui, né? Então, o meu esforço lá no projeto, né, vai ser usar a física, né, a matemática, algum conteúdo interdisciplinar, para que a gente possa aproximar dos conhecimentos técnicos, né, do profissionalizante técnico. Essa seria a ideia, né, se a gente ter isso dentro do currículo, né, uma forma de analisar de que forma isso pode transpassar o currículo das transformações técnicas que usa essas ferramentas. Né? Então, isso da educação, né, o ensino de ciência, para mim é um projeto de vida, né? Eu imagino isso como um projeto de vida, que é uma forma que a gente consegue dialogar melhor com a comunidade ali, no último tópico, né? Seria uma forma que a gente conseguiria dar uma contrapartida aí para a sociedade. Né? Então, essa é uma breve apresentação minha. A maioria dos colegas aqui já viram nos últimos encontros, né? Então, é só para retornar aqui, né, como era isso. Professor, você pode passar para o próximo? Acabei que eu tirei o número da colega aí, né? Mandei ali agora, eu também não tinha essa informação, mas aí a ideia desse primeiro diagrama é mostrar mais ou menos o que foi a entrevista, né? Foi a entrevista curta. Eu queria agradecer a colega por se quantificar, né? Acabou que eu fiz nessa semana ainda a entrevista, um pouquinho em cima, mas queria agradecer ela aí o pronto lá atendimento, tá? E assim, isso comigo aí, porque assim, apesar de ter sido uma entrevista curta, para mim, eu achei bastante proveitosa. Né? Assim, essas foram as questões que eu abordei lá na entrevista, tá? As minhas perguntas foram mais sobre essa questão da prática pedagógica, mais ampla, né, no sentido de como ela orienta a prática pedagógica dela. Não foi o caso aqui das anteriores, que mostrou para a gente aí uma prática exitosa, né? Talvez tenha pegado um pouco disso. Mas enfim, né? Então eu perguntei, então esses tópicos são basicamente as perguntas. Assim. Não vou repetir as perguntas, não vou botar aqui as perguntas, né? Para não ficar muito comprido e falando que tem as respostas, né? A colega foi bastante proativa nas respostas, respondeu com bastante detalhe. Então, eu perguntei a área de formação, né, só para a gente, com a graduação de formação, graduada em Medical e Pedagogia, e atua na área de gestão no EPT. Aí, sobre qual vai ser a minha pergunta foi essa, né, da prática exitosa, dessa prática pedagógica exitosa, o que ela sentia que nas várias turmas dela, né, o que ela sentia que trazia um maior. Essa questão trazer mais êxito, né? Que dentro da prática pedagógica dela, qual é o melhor retorno que ela tinha das turmas dela. Então, ela pontua aqui na questão da ação
formação, as perguntas norteadoras, né? E os processos de gamificação, né? A exemplo ali da aplicação do Kahoot, tá? Referência ao teórico para os principais autores, né? Os principais que a gente surgiu lá na entrevista, o Freire, né? O Freire, o Antônio Novoa e o Saviano, já devem saber, assim, focado nas principais pesquisas deles na educação, tá? E eu perguntei também sobre a questão assim quer dizer, a pergunta não foi bem sobre as práticas emancipatórias, mas assim, sobre se essas práticas sempre teriam condição de trabalhar, né, dentro desse referencial teórico, se qualquer turma, qualquer conteúdo. Isso eu trouxe uma realidade minha, na realidade, né? Porque como nessa pergunta sobre a realidade minha, só para contextualizar, como a gente da área de exatas, né? Como assim a modelagem é mais, né, pessoal, a modelagem dessas teorias da pedagogia, né, desses pensadores, elas não se aproximam muito das metodologias que a gente usa nos cursos de exatas, né? Então, o professor ele tem que mesclar essas duas coisas, né? Eu quero dizer que existe uma distância maior entre os cursos de exatas e essa metodologia dentro da formação e licenciatura, tá? Então, por isso, esse é o da minha pergunta, né? Se a gente consegue sempre, foi um questionamento que eu fiz a ela, e é um questionamento dos meus antigos colegas, né? Professores de física, matemática, de disciplinas técnicas, de eletrotécnica, de mecatrônica, que eles sentiam, né? Era um questionamento que eles trazem, que eles trouxeram, eu pergunto para o meu colega, tem uma área diferente para a gente ter essa percepção, e a gente que sempre achava aplicável e que o importante era essa abordagem, tá? E aí, no final, a parte da contribuição social, né? E que é uma ferramenta de transformação. Aí ali não ficou muito destacado, mas eu coloquei vermelho e coloquei o joinha, justamente, né, que o final da entrevista assim, né, é uma coisa que eu também concordo bastante, né? Eu acho bastante positivo, porém, da nossa prática pedagógica, que é a sala de aula como espaço de empoderamento e protagonismo dos alunos, tá? Eu acho que isso é um pouco a função do professor, né, de dar esse protagonismo e com o empoderamento deixar eles livres, né, para que possam exercer seu trabalho ou até viver em sociedade, né? Porque a gente viu lá no começo que o trabalho, essa interface entre a criação da sociedade e o trabalho, ela vem desde o início. Pode passar para o próximo. Então, essa foi mais a entrevista, né? Aqui, aí eu dividi nos tópicos, né? A primeira pergunta aí, esse diagrama, acho que um pouco pequeno, é a minha preocupação, mas o primeiro questionamento, né? Que foi orientado a nossa pesquisa, entre os saberes, e aí eu dividi aqui em números ali, né? O saber, né? A parte dos saberes, da experiência e conhecimento. Então, essa parte aqui, ó, quais são as experiências, né, e os conhecimentos que foram trazidos durante essa prática pedagógica que a gente tirou na entrevista. Não enxerga nada. Não ficou mas ainda tá. Então seria substantiva, né? Assim, essa experiência que a colega trouxe, né, da prática dela, que são as respostas. Foi substantiva, a construção coletiva, né? A adaptação e a vivência em sala de aula, né? Esse saber da experiência, do conhecimento, né? Trazer o domínio teórico, fundamentação teórica, tá? PDF, entre outros. É um PDF. Dá para dar um zoom? É que está em apresentação, mas até dá para dar um zoom, sim. Agora eu tenho que sair do. Tem que sair do Pode sair do modo, então
um Szinho ali. Não estou enxergando nada. Não ficou. Beleza, a minha tela lá ficou bom, mas aqui não ficou legal. Cadê o zoom aqui na janelinha? Isso. Aí. Não, é o anterior. É a página 3. É esse? Não, essa é a página 4. Tem que sair essa não, essa. É só subir. Só subir? Vai subir e vai sair. É PDF, só subir. Subir. Melhorou. Obrigado. Saberes e conhecimento. Isso, saberes ali da experiência e do conhecimento, né? Teoria teórica, fundamentação da prática de seus autores, né? Prática pedagógica crítica e a articulação com a prática. Aí tem os saberes pedagógicos e tecnológicos, né? Que eu coloquei na mesma aba aí, né? Que é a questão da gamificação, né? A interseção entre a formação técnica e humana, né? E eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Que foi o uso da interdisciplinaridade, aprendizagem emancipatória, né? Os saberes tecnológicos do Kahoot, né? Que é aquela ferramenta que faz lá o quiz, né? Para a gente montar o quiz e até tanto a construção do quiz como o uso do quiz, né? Dá para usar a ferramenta nesse sentido. Tanto ali aprender a construir como fazendo o quiz. E ali trazendo essa questão dos jogos, né? Gamificação isso com os colegas. Também é importante, não sei se estou pensando na apresentação, mas é importante também ressaltar, né? Que não é só pela questão da competição, né? Porque é mais aquela competição e trazer ela em termos saudáveis. Mas para o aluno se motivado a responder as perguntas ali. Aí a outra parte, né, dos saberes, né, a parte de gestão, pesquisa e inovação. Está ali, né, esses saberes interdisciplinares, essa parte disciplinar, né, que entra aí o foco entre a parte humana e técnica, né, que é uma coisa que eu confesso. Como trazendo a relação familiar, e quando a gente fala de interdisciplinaridade, aí a gente, no meu caso, pensava muito em pegar disciplinas afins, né? E aí a gente, através do uso daquela disciplina, com a física, química, matemática, auxiliando, que é uma forma de interdisciplinaridade. Só que eu acho essa parte interessante, né? Que é justamente entre a parte técnica, né, de gestão, e como a gestão tem essa proximidade com o comportamento humano, também apoiar a formação humana do indivíduo. Tá? É isso mesmo, de atender o mundo e ter essa formação integral, os institutos críticos, né, dentro da parte de inovação e essa ação, reflexão e ação, que é até uma questão interessante, né? Que vem lá da pedagogia freiriana, essa questão da ação, reforço e ação, que é uma coisa que eu até trago para os dias de trabalho, que a gente até tem essa metodologia lá, né? Na parte de segurança do trabalho, tem uma, que é bem uma cópia dessa metodologia, o pessoal chama lá dos 3 P's, né? Que é você fazer o planejamento, né? E aí, melhor, que é você planejar, né? Parar, pensar e prosseguir, melhor dizendo. Parar, pensar e prosseguir, que na realidade esses 3 P's é mais ou menos isso. Quando você está ali na frente da ação, você para, aí depois a reflexão você pensa e depois você age de novo, você prossegue, né, com a metodologia que a pessoal da segurança industrial utiliza bastante. Ela que área? Segurança não? Oi? Não. Eu trabalho. Não, digo essa. Essa é da segurança do trabalho. O pessoal da segurança do trabalho faz essa. Para, em vez de ser ação, reflexão, ação é para, pensa. Esse pare, quando o pessoal a gente faz as palestras lá, quando da palestra,
esse para é justamente imediatamente antes da ação. Então, antes da ação, você para, pensa e prossegue. Prossegue se a Que aí tem uma reflexão- diferença, você já está na ação. Na ação, E faz a reflexão. Faz Lá a reflexão. não, antes da ação. Imediatamente antes da ação, você para, você está em vez de fazer a ação, para, pensa e prossegue. É porque essa questão que você trouxe é mais de segurança mesmo. E ali não, você já está vivendo mesmo assim. Já está falando. Eu tenho essa diferença importante aí, mas eu gostei da ponte que você fez com o seu trabalho. Podemos ir no próximo? Podemos sim. Vou deixar assim, que você está parecido. Acho que o outro tá certo, né? É isso mesmo? Mas tem baixo aí. Tem baixo. Tem mais coisas aqui? É a mesma estrutura do outro. Aí deixa um pouquinho. A faixa ali é fácil agora. Menos. Vai tá no mais. Dá um controle. Menos. Ixi, tá ruim. Tem que ser arrastando. Tem que ser arrastando. O que você acha? Faz um pouquinho mais? Dá para ver? Aliás, porque eu vou falar desses aspectos, né? Como a atividade do dia, aí a maioria desses aspectos a gente encontrou aí na fala da professora. É só arrastar para baixo. Isso, tá bom. Dá para ver, gente? Aí, né? Esses seriam os aspectos ainda a serem destacados, né? Ou que a colega já alcançou, ou que é uma coisa que é mais as instituições precisam, né? Que se subentende da fala delas, que é uma das instituições, ou que o modelo de ensino precisa a nossa interpretação sobre isso. Então, né? Seriam os aspectos ainda sobre a formação do docente, né? Esse processo de formação, essa formação crítica, interdisciplinar, o domínio teórico e prático, as competências metodológicas ativas, né? E o uso das tecnologias. O outro aspecto aqui, né, é sobre a profissionalização do docente. Tem como aumentar um pouquinho? Isso. O tempo acabou, viu? Tá, só finalizando, a gente está no finalzinho. Então, sobre a profissionalização do docente, né, tem uma colega que não apareceu na primeira parte que eu falei, mas assim, né, uma parte do que eu achei bastante importante é o docente como um intelectual formador. A gente considera que essa é a função do professor, né? Sempre pensar e repensar o conteúdo, só fazer essa transmissão de conhecimento, né? Fundamentar suas práticas sempre em autores, né? Com conceituação, compromisso com a formação integral e sempre em atuação contínua. Ali os desafios ali, né? O trabalho docente, né? Tem espaço de formação continuada, né? Se tem um momento de inovação, a gente sabe que no nosso país você vai praticamente feito das ciências, mesmo assim, muito pouco, né? E a valorização do docente, né? Além da lição educativa no planejamento, né? A gente está sempre ouvindo o aluno, né? Ele que é o sujeito ali importante, né? Do ensino e aprendizagem. É o protagonista. Que é o protagonista, obrigado. Que é o protagonista. Porque ele. Referências aí? Não, acabei não colocando. Beleza. Vocês sabem que essa atividade você tem que postar, né? E como eu estou falando, eu dividi essa apresentação em duas partes. Primeiro, a apresentação da minha parte didática, do que é que eu faço. Se aproveitar. Apresentar. Sim, me apresentando e na sequência o que eu venho fazendo da parte didática. Tudo bem, bate um pouquinho. Então, primeiro, eu sou engenheiro de Minas, formado pela UFBA, pode baixar. Após formado, eu atuei como engenheiro de Minas em duas unidades, na unidade de metalurgia do ouro e aqui no Polo Petroquímico do Centro de Recife, na Odebrecht. Fiquei por uns 10 anos nessa fase de indústria e depois fui pode baixar. E aí eu cheguei agora como professor
Atualmente eu atuo no IFPA em 2 estágios, no Profisite e como professor de mineração. E os principais desafios dessa formação a nossa formação não está finalizada. Né? Então, os desafios das neurociências são distintos dos desafios industriais, porque na indústria a gente tem um certo desafio pragmático, que a veterinária que você esteja atuando, eles têm um desafio tecnológico, técnico da área que se está usando, e obviamente na engenharia, quanto custa cada etapa do processo. Então, é sempre custos e técnica, custos e técnicas. Quando a gente vem para a área docente, a gente necessariamente precisa de ter uma oportunidade, de ter uma formação complementar para, não na indústria também, a gente precisa de uma formação complementar, mas na área docente, essa formação é totalmente distinta do que a gente está previsto na área acadêmica. Na indústria é totalmente diferente da área de cidade. Pode baixar? Os desafios da docência são as oportunidades da inovação. Então, no caso da minha formação como engenheiro de Minas, a gente tem uma formação muito positivista, ou seja, marcada na questão de problemas e respostas e soluções pragmáticas para problemas tecnológicos, e normalmente não se enxerga o ser humano nessa história. Os problemas são técnicos, resolvidos de formas técnicas, da forma mais, digamos assim, pura possível. Então, existe uma defasagem na formação em ciências humanas e na questão didática, e, obviamente, há um protagonismo nessa formação das técnicas e formação na área de exatas. As formações, e há uma formação teórica sólida. Então, essa é basicamente o contexto da formação em engenharia. E aí há oportunidade para a formação docente. Então, como a gente tem uma formação teórica muito boa, geralmente na área de exatas e, obviamente, na área técnica da engenharia, uma oportunidade de associar essa teoria prática na nossa docência. Apresentar os desafios do trabalho real, e aí eu faço uma ênfase importante, que é o professor das áreas técnicas, ele deveria ter obrigatoriamente uma vivência industrial. É improvável a gente conseguir formar alguém pelo aquilo que não atuou. Eu vejo uma diferença absurda, por exemplo, dos meus colegas do Campos Jacobino, do atuo. Eu acho que só tem 2 colegas que atuaram de fato na indústria de engenharia ainda. Então a gente tem uma noção real do que os estudantes precisam saber para ter um desenvolvimento naquela área técnica específica. E eu percebi isso na minha graduação também. Os professores que têm uma vivência industrial real, trabalharam na indústria durante anos, e como consequência da sua experiência industrial, foram para a academia. Daqueles professores que simplesmente saíram da graduação, fizeram mestrado, doutorado, até vivências internacionais, mas só atuaram como acadêmico. Então, não há um universo melhor do que outro, mas certamente a prática industrial permite uma didática da área técnica muito distinta das demais áreas. Eu fico vendo, imagina um médico, que talvez a área médica seja mais evidente para a gente, que a gente é, digamos, vítimas ou não de um médico. Imagina um professor de medicina que dá aula de cirurgia que nunca fez uma cirurgia, ou um professor de engenharia de elétrica, digamos, que vai ensinar o aluno a instalar uma lâmpada no circuito elétrico e nunca mexeu num parafuso, num disjuntor. Então, isso causa isso promove uma formação muito mais consistente para os meninos das áreas técnicas quando você tem uma vivência industrial. E isso, infelizmente, me parece que não é adequadamente valorizado. Associar as diversas áreas do conhecimento. Então, é uma coisa que a gente das áreas técnicas podemos ter alguma dificuldade, sobretudo nas questões de ciências humanas, obviamente, das áreas exatas, das ciências humanas é um mundo a se desbravar. Então, associar essa prática como está fazendo com o colega, não associo letras com inglês ou letras à minha área de formação, ou a filosofia, ou a sociologia em determinadas áreas de formação, se essa não é a minha área de formação nada. Então, a gente tem que, de alguma forma, ter um certo desprendimento para, humildemente, pegar os livros que a gente na graduação achava chatos de ler, das áreas humanas, sentar a ler e entender que aquilo é importante, e ele era chato até porque eu não sabia o que seguir. Mas é importante a gente fazer isso. Então, esse movimento eu venho fazendo há algum tempo, mas ainda tem muito a ler, ou seja, vocês escrevem muito, das áreas humanas. Os livros são muito grandes, não tem figuras nem gráficos, então demora de ler. Outra coisa também nessa oportunidade é convocar os estudantes a propor seus próprios desafios. Então, das áreas técnicas, é muito mais importante
pode baixar, outras coisas. É muito mais importante a gente pedir para o estudante pensar no que ele quer ser, digamos, como eu fico perguntando para os alunos, o que você quer ser quando crescer? E a partir dessa resposta, a gente propor, digamos, metodologias que possam ser adequadas às aspirações futuras dele. Obviamente, isso requer uma certa dedicação para isso, você tem que ter disponibilidade de tempo para sentar e pensar o que cada um vai querer. E eu sei que isso nem sempre é uma realidade em todas as escolas. O BIFA dá essa oportunidade da gente ter disponibilidade de tempo para fazer esse tipo de trabalho. Eu sei que os clientes não é possível. Tá? Conhecer o nosso cliente, digo cliente porque pagamos impostos, os estudantes pagam, os pais pagam, e de certa forma a gente deve alguma satisfação a eles como um serviço bem prestado, digamos assim. Então, o que estudante espera para a sua vida futura? A gente normalmente não pergunta isso. Quais são os desafios pessoais que esses estudantes enfrentam e quais os caminhos que eles desejam trilhar para aprender? Eu sei que tem alunos que gostam de ler, tem alunos que gostam de fazer videozinhos, inclusive já fiz até dancinha de coelhinho lá em laboratórios, que eles queriam coisas de arte, não sei o quê, enfim. Mas conhecer o que os nossos alunos desejam é importante para oferecer a eles alguma coisa que faça um mínimo sentido para eles, principalmente nas áreas técnicas, porque nem sempre os estudantes das áreas técnicas jogam curso, eu jogo um curso de mineração. Às vezes os alunos não estão nem aí no curso de mineração, estão ainda no ensino médio. Então, se você associa de alguma forma, mesmo não oferecendo ao aluno toda aquela formação técnica prevista no plano de curso, digamos assim, mas que isso possa de alguma forma produzir algum ganho intelectual para ele, já é o suficiente, pelo menos é dessa forma que eu tenho que fazer. Então, pode baixar logo as coisas, associar as demandas, então, produzir projetos por aqui no quarto, desculpa. Então, produzir projetos por demanda dos estudantes, associar essas demandas dos estudantes a disciplinas tecnológicas e associar os diversos saberes. Então, normalmente, como é que a gente faz lá com os alunos? Geralmente separa em equipes, cada um escolhe um projeto que ele queira dentro da área de mineração, e aí pouco importa se ele gosta da área de humanas, de história, de letras, de artes, pouco importa a área, o que importa é que envolva alguma coisa que eu estou brincando de quebrar pedra. Então, tem alunos que trabalham de artes com resíduos de mineração. Tem uns que queriam para a área de humanas, para a área de direito, sociologia, então eles foram estudar problemas da área associada às questões ambientais, sociais e ambiente de mineração. Não tinha nada de medicina, eu não sei nada do assunto. Mas aí o que se faz? Faz parte do desafio de associar diversos saberes e isso vira de ponta cabeça. Eu vou ter que ler livros de sociologia, às vezes de história, alguma coisa de direito, e convidar os colegas a participar. Então, os desafios é que não é possível saber todas as áreas do conhecimento, não dá para saber isso. Isso tem que ter uma interação muito grande com os colegas docentes, de fato fazer o que a gente chama de se prega, que ainda acha, eu tenho discussão no grupo, uma certa sonho de fazer um ensino de fato integrado, não sobreposto uma coisa à outra. Então, por exemplo, a disciplina de sociologia pode estar associada a algum problema de alguma área específica do trabalho. Falo disso porque a gente teve problema de sociologia envolvendo a área de mineração. Agora a gente está trabalhando com os alunos com um problema ambiental associado à área de mineração, que aí envolve questões de comunidades funcionais, problemas ambientais com água, planta, bichinhos, etc. Deficiência da infraestrutura física, então nem sempre a gente tem infraestrutura física adequada. O IFA tem alguma infraestrutura, mas não é suficiente ainda. Então, muitos dos projetos propostos não são adequadamente desenvolvidos, porque a gente precisa usar laboratórios, a gente precisa usar infraestrutura de outros lugares, e esse acesso não é muito simples. Então, o excesso de disciplina dos alunos, o excesso de aulas, e não há espaço de dias para pensar. O aluno tem aula o dia inteiro, então, para pensar precisa de tempo, que seja um ócio criativo. Então, não adianta o estudante ter aula todos os dias de manhã, todos os dias de tarde, ele não vai conseguir fazer nada para a vida além de dormir na sala. Então, eu acho que nas práticas é necessário, principalmente quando não tenha tempo para não fazer nada, para jogar videogame, para dormir, para se conhecer como pessoa, para namorar no fundo da escola, esse tipo de coisa. Esse tempo é tempo para ser adolescente. E, infelizmente, às vezes a área técnica imagina às vezes na formação técnica, você imagina que o aluno tem que saber de tudo, você tem que ficar o dia inteiro sentado na sala de aula. E o que eu descobri na prática, por ter tido um adolescente em casa, é que ele pede para o colega fazer o trabalho, ele copia e ele, na verdade, não tem nada. Então, os projetos, o estudante escolher os temas das suas áreas, como eu já disse, e associar esses temas aos seus desejos de vidas e a uma associação de docentes para desenvolver esse projeto. Talvez esse seja a parte, talvez uma das mais complicadas, é motivar os colegas a fazer parte dos projetos.
Então, geralmente, todos os anos, eu tenho associado em média, no mínimo 3 projetos, 4 todos eles com bolsa, né, para alunos ganhando dinheiro, e os professores são sempre convidados. Até hoje não apareceu ninguém, mas está todo mundo convidado, e de qualquer canto. E às vezes os colegas por algum motivo, não querem contribuir, e aí não vai só ele e os poucos que querem. Então, eu coloquei os resultados finais, mas nessa história aqui, a gente vem em média fazendo publicações de artigos em congressos, obviamente em congressos mais com baixo nível de eficiência, mas que os alunos publicam e vão lá apresentar o trabalho deles. Em média, agora diminui um pouco, mas mais ou menos 10 a 20 trabalhos por ano. Em média, em torno de 20 publicações por ano, numa média dos últimos 5 anos. Tá? Às vezes publicações em revistas, as revistas são bem mais simples, e publicações em congressos também, mas basicamente congressos que o aluno passear, conhecer outras cidades, outras culturas, conhecer pessoas, que isso é importante para os estudantes. Mesmo tem um desafio financeiro que não é barato levar estudantes, às vezes levar um ônibus. Uma vez a gente foi com um ônibus de Jacobina para uma comunidade de Palo Bonito, então 2 dias de ônibus, foram uns 30 estudantes, foi a maior delegação do Brasil. Mas isso é reflexo do próprio desenvolvimento dos alunos. Tá? É isso aí, obrigado.